Vamos apresentar o trabalho de Diversidade de Micro-organismos sobre fitopatologia. Os integrantes do grupo são o Alexandre, a Camila e a Jennifer. O trabalho vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte é a introdução, a segunda definições e conceitos, e a terceira parte exemplificação e, por fim, os impactos futuros. Introdução. O que é fitopatologia? A palavra fitopatologia significa planta, doença e estudo. Dessa forma, a fitopatologia é a ciência das doenças, dos danos e das alterações do funcionamento normal das plantas. Sabendo que o crescimento e o rendimento das plantas depende de certas limitações de nutrientes, umidade do solo e de fatores ambientais como temperatura, umidade e luz, as doenças são fatores também que contribuem para essas alterações no desenvolvimento das plantas, que causam graves consequências e perdas, que podem ser encontradas ao longo da história da humanidade. As preocupações com doenças de plantas datam a mais remota antiguidade. A fitopatologia teve início como ciência acontecendo somente no final do século XIX. Então ela é dividida em períodos. No período místico, o período sem conhecimento científico, a doença e a praga eram causadas pela consequência da ira dos deuses para castigar o homem. Contudo, no final desse período, botânicos chamavam a atenção para a associação entre plantas e fungos. No período da predisposição, a associação entre fungo e as plantas doentes ficou mais clara, e surgiu a teoria de que a doença seria resultado dos distúrbios funcionais causados por desordens nutricionais que propiciavam os tecidos da planta a produzirem fungos. No período etiológico, de Berry veio com a teoria de que as doenças eram causadas por parasitas. Por último, nesse período foi separado as doenças em parasitárias e não parasitárias, causadas pelos fatores ecológicos. No período ecológico, iniciaram pesquisas acerca da predisposição e da resistência de espécies vegetais a diferentes patogênios, além de estudos sobre genética e melhoramento. Foi nesse período também que surgiram os fungicidas, mercuriais orgânicos para tratar sementes. No período atual, devido ao avanço científico, foi possível estabelecer fatos e formular novas teorias para acerca da dinâmica planta, patogênio e doença. Parte 2. Definições e conceitos. Doença em planta. O que é? Bom, a doença é o mau funcionamento de células e tecidos da planta que resulta de uma irritação contínua por um agente patogênico ou até mesmo por um fator ambiental. E isso conduz ao desenvolvimento de sintomas. Se a gente tem algum dano ou morte de uma parte da planta por um breve momento, a gente considera isso como uma injúria e não como uma doença propriamente dita. Já para a gente poder diferenciar se uma planta está doente ou se ela está saudável, a gente consegue fazer isso através da diagnose de sintomas, que nada mais é do que a exteriorização da doença. Na imagem ao lado fica bem claro como a planta expressa esse seu estado. Do lado esquerdo, ela está em pleno funcionamento dos seus processos fisiológicos, mas do lado direito mostra de maneira geral os sintomas que podem ocorrer de acordo com o tecido que está sendo atacado. Por exemplo, se ela é atacada pelas folhas, ela não consegue fazer a fotossíntese, ou se ela é atacada pelas raízes, isso prejudica a sua absorção de água, e conforme a doença persiste, a planta pode ter danos parciais ou até mesmo morrer. Por que e como as plantas adoecem? Hoje já se sabe que doença em planta não é um castigo divino, mas sim um processo natural. Mas isso não significa que ela adoece espontaneamente. Para que esse processo de doença se desenvolva, é necessário que esses 3 pilares que estão representados pelo triângulo da doença sejam propícios para tal. O que quer dizer isso? Quer dizer que as condições de temperatura, umidade, luminosidade, essas questões ambientais sejam desfavoráveis à saúde da planta, tornando elas suscetíveis ao patógeno. E esse patógeno precisa ser capaz de infectar o hospedeiro. Já o vetor que eu coloquei ao lado, ele é o agente capaz de adquirir, transportar e inocular o patógeno no hospedeiro. Tem muitos patógenos, principalmente os vírus e algumas bactérias, que precisam desse agente para poder infectar seus hospedeiros. Mas tem agentes, por exemplo, como o vento, ou até mesmo aquela abelhinha, que pode conseguir fazer esse transporte de algum esporo ou de algum micro-organismo, mas não é essencial, e sim uma forma acidental, sendo mais uma forma de disseminação do patógeno do que propriamente o vetor. Então, por isso, o vetor não está dentro do triângulo, mas é sem dúvida um fator muito importante para que muitas doenças possam se desenvolver. Então, conhecer bem o triângulo da doença, conhecer bem o triângulo de cada doença é a melhor forma para o manejo correto da cultura e também para que as medidas de controle atuem em uma ou mais dessas relações.
Gostaria de frisar mais especificamente a relação patógeno-hospedeiro. Bom, se as condições ambientais não forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, o patógeno precisa criar estratégias para permanecer vivo e ir se disseminando até que essas condições mudem. Os fungos, por exemplo, têm as chamadas estruturas de resistência, como os escleróides, que é o enovelamento de hifas. Esse enovelamento permite que eles consigam sobreviver no solo por até 10 anos, mas outros micro-organismos podem sobreviver em seus vetores ou em algum hospedeiro, seja ele hospedeiro específico ou algum outro, de forma epifítica ou estacionária. Mas supondo que as condições ambientais se tornem favoráveis ao desenvolvimento da doença, esse patógeno vai penetrar através de lesões ou aberturas naturais, como os estômatos. Mas alguns fungos são capazes de excretar exoenzimas e fazer essa penetração direta através das camadas da planta. Após o hospedeiro conseguir penetrar a planta, a infecção se dá pela colonização dos seus tecidos. Se esse patógeno só gerar um novo inóculo quando a planta morrer, então temos uma doença monocíclica. Mas se esse ciclo de reprodução se repete no mesmo ciclo da cultura, temos uma doença policíclica, sendo essas capazes de causar epidemias rapidamente. Exemplificação. A bactéria Curtombacterium flacum-facies é um procarioto pertencente ao reino Bacteria, filo Actinobacteria. São gram-positivas, isto é, apresentam coloração roxa após serem submetidas ao método de coloração de Gram, como representado na imagem. Sobrevive em condição aeróbia, apresenta-se morfologicamente no microscópio óptico como bastonetes retos ou levemente curvados, e apresentam flagelos. Essa bactéria é um dos agentes etiológicos da soja, que prejudica diretamente a produtividade nacional, sendo a soja uma commodity de grande importância para o PIB e para a balança comercial do Brasil. Devido a essa importância, foi escolhida a doença mancha bacteriana parda para ser exemplificada nessa apresentação. No laboratório, como essa bactéria se apresenta? Para obtenção de isolados da bactéria, pequenos pedaços das folhas de soja com os sintomas da doença foram coletados, cortados e desinfectados com álcool e hipoclorito de sódio e usados para fazer suspensão em água destilada. Após, parte da solução foi transferida na forma de estrias para as placas de Petri, com meio de cultura nutriente, sacarose, agar. Na placa de Petri, a bactéria desenvolveu-se com borda lisa, sem viscosidade, brilhante, circular, semifluida com coloração amarela, laranja ou rosa. Como ocorre a infecção? A infecção com essa bactéria pode ocorrer com a penetração nas raízes por ferimentos causados por nematóides ou por práticas de cultivo. Além disso, pode se desenvolver nos cotiledones no processo de germinação. A infecção também pode ocorrer no vegetal caso haja ferimentos no caule, folha ou nas vagens. Outro processo de contágio é pelo contato entre as folhas infectadas e saudáveis. Além disso, a bactéria sobrevive no solo e em restos de cultura, infectando as plântulas durante a germinação. Não tem relatos de penetração pelos estômagos ou por partes abertas naturais da parte aérea ou subterrânea. A infecção ocorre quando o patógeno entra no sistema vascular da planta. No entanto, as sementes representam a principal fonte de inóculo e forma de dispersão do agente etiológico da doença bacteriana. Como é a exteriorização dessa doença? Os sintomas dessa doença na soja são o surgimento de manchas marrom, pequenas lesões no folíolos, evoluindo em formato arredondado ou oval ao longo dos espaços entre as nervuras. As lesões podem coalescer, formando áreas necrosadas de coloração marrom, que, com a ação do vento e da chuva, podem rasgar a folha. A ocorrência da doença em plântulas, caule resultante do desenvolvimento inicial do embrião, pode levar à formação de plantas subdesenvolvidas ou causar a sua morte antes mesmo da formação do primeiro par de folhas. Além disso, outro sintoma presente no vegetal é a mudança morfológica da planta, murchando e podendo agravar caso o vegetal esteja em condições de alta temperatura e estresse hídrico. Diante desses sintomas, a produtividade pode diminuir, trazendo prejuízos econômicos. Quais as melhores formas de manejo e tratamento? Os métodos de controle recomendados são o uso de cultivares existentes, usar sementes certificadas. Outra ação é realizar a rotação de culturas com espécies não hospedeiras do agente etiológico, isto é, fazer rotação de soja com gramíneas e não semear soja em sucessão ao feijão, pois o feijão tem elevada vulnerabilidade com essa doença. Além disso, para evitar a contaminação com essa doença, é necessário realizar a adubação e o manejo adequado do solo.
Diante dessas práticas, é possível controlar ou, pelo menos, limitar a ocorrência da doença. Outra ação de grande relevância é o desenvolvimento de programas de melhoramento da soja, pelo melhoramento das sementes do vegetal, interseccionando na área da biotecnologia e agronomia, a fim de obter a capacidade de desenvolvimento de cultivares resistentes, sendo essa ação uma das principais formas de prevenir-se contra eventuais problemas que essa doença possa vir a causar no futuro. Impactos futuros. A fitopatologia tem sua importância na crescente necessidade de tornar a produção agrícola mais ativa e eficaz. É uma ciência essencial para a agricultura, que auxilia também em fatores econômicos e sociais. A fitopatologia proporciona diferentes técnicas para evitar desperdício de alimentos e ofertar uma produção sustentável e segura. Estima que a produção de alimentos terá uma grande demanda no ano de 2050, onde a população irá estar chegando a 9 bilhões. Como tal, a biotecnologia está provando ser um importante motor no desenvolvimento agrícola. Variedades como características desejadas de diferentes plantas de micro-organismos podem ser obtidas por meio de modificação gênica, resultando em alimentos mais nutritivos, cultivo mais produtivos e sustentável, menores custos de produção devido a menor dependência de produtos químicos e como ferramenta de diagnóstico de doenças e pragas de maiores instalações. Portanto, a biotecnologia permite controlar eficazmente a doença das plantas, mantendo a produtividade sem causar danos ambientais e possibilitar a introdução de novos cultivos em áreas antes inocultas. Aqui está a referência do nosso trabalho. Muito obrigada por assistir.